Glória a Deus. Eu quero convidar aos irmãos e a todos que nos acompanham na noite de hoje, por favor, abrirem comigo a sua Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, do versículo 9 ao versículo 13. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do verso 9 ao verso 13. É a leitura para a nossa meditação na noite de hoje. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do verso 9 ao verso 13. Em nome de Jesus, glória a Deus. Vamos fazer a leitura. Você que está acompanhando, siga conosco a leitura dos versículos junto da sua família. Diz assim, versículo 9: visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em nome que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa ser salvos, que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra lida na noite de hoje. Então somente pedimos a graça, o mover do teu Espírito sobre nossa vida, que o Senhor se mova através de nós com grande poder, com grande unção, Pai, para que esta palavra ela possa penetrar no fundo dos nossos corações e produzir o fruto para o qual tu a designaste na noite de hoje. Abençoa-nos, Pai, abrindo as nossas mentes, abrindo nossos ouvidos, preparando o nosso coração, Espírito Santo, para que essa semente frutifique para a glória do Senhor. Eu repreendo toda a ação do inimigo, essa ação contrária, que quer matar, que quer roubar, que quer sufocar esta semente, mas eu declaro sobre ela a frutificação para a glória de Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Aleluia, glória a Deus. O que de fato estava acontecendo aqui nesse exato momento? Pedro e João haviam sido presos e haviam sido levados perante as autoridades de Jerusalém. E haviam sido levados também à presença do sumo sacerdote Caifás e ao sacerdote Anás. E o problema que os levou a serem presos é porque eles haviam, através de Jesus Cristo, curado um homem enfermo. Esse homem estava enfermo por muitos anos. A Bíblia diz que era um enfermo de nascença. E esse homem sempre era levado por alguém e colocado na entrada da porta do templo. E ali esse homem ficava pedindo esmolas, ou seja, dinheiro, recursos, né? E esse homem esteve ali por muitos anos. Muitas pessoas talvez o tenham visto, muitas autoridades religiosas daquela época talvez o tenham visto, mas ninguém nunca se importou com esse homem. Ninguém nunca fez nada para mudar o seu triste momento, ou seja, a sua dor, o seu sofrimento, aquela enfermidade que já com ele estava pela vida inteira, desde o seu nascimento. Mas a Bíblia diz que quando Pedro e João estavam indo em direção ao templo, Pedro e João avistaram esse homem e aproximaram-se dele. E esse homem, quando viu Pedro e João, que se aproximava deles, ele pensou que talvez iria receber deles uma boa quantia em dinheiro que pudesse suprir sua necessidade. Mas quando Pedro e João chegaram diante daquele homem, olharam firmemente nos olhos daquele homem e disseram para ele uma palavra tremenda. Quando eles olharam para aquele homem paralítico, já de nascença, ali na porta daquele templo, jogado naquele chão, sofrido, né, humilhado, eles olharam para aquele homem e disseram o seguinte: olha, nós não temos ouro e não temos prata, mas aquilo que temos te damos agora, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Aleluia, glória a Deus. Que coisa melhor do que isso? Esse homem ser curado,
esse homem ser restaurado, ser liberto daquelas muletas ou daquele leito, ou seja lá o que for, não ter que depender mais de ninguém. Agora ele era um homem saudável, agora ele podia estar de pé, ele podia caminhar, ele seria um homem agora que poderia trabalhar, ter os seus próprios recursos, não teria que ficar mais na porta de ninguém pedindo esmola. Esse homem agora seria honrado, esse homem agora seria respeitado. Ou seja, o milagre através daqueles apóstolos, aqueles discípulos de Jesus, fizeram uma grande mudança na vida deste homem. E quando tudo isso aconteceu, isso foi levado ao conhecimento do sumo sacerdote Caifás, foi levado ao conhecimento do outro sacerdote Anás, e também foi levado ao conhecimento das autoridades locais. E eles infamaram, ou seja, difamaram a Pedro e João, a ponto deles serem presos. E agora eles estão aqui, na leitura que fizemos, exatamente sendo interrogados, arguídos por aquilo que haviam feito em benefício àquele homem. E eles então levantam e dizem o seguinte: olha, este homem ao qual vocês veem que está curado, ele foi curado em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós rejeitastes, aquele vós mesmo crucificaste, mas que Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia! E eles, ao verem esses dois homens, sabendo que eles eram homens incultos, sabendo que eram homens iletrados, não tinham muita instrução, mas falando com toda ousadia, com tanta intrepidez, aqueles que estavam ali naquele momento disseram o seguinte: realmente esses homens estiveram com Jesus. Aleluia! Estar com Jesus faz toda a diferença na nossa vida. Aleluia! E esse homem provou disso. Esse homem foi curado de um mal que o acompanhava uma vida inteira. E aqueles homens religiosos, que nunca haviam sequer se importado com a condição desse homem, que nunca haviam feito nada por ele, agora estavam incomodados pelo milagre que esse homem recebeu. Se nós analisarmos as Escrituras Sagradas, nós vamos ver que no tempo de Jesus, quando Jesus teve o seu ministério terreno, e onde ele efetuou muitos milagres, Jesus também foi perseguido. Jesus também foi odiado. Os sacerdotes não gostavam de Jesus. Os sacerdotes tramavam contra ele, chamavam a Jesus de impostor. Chamavam a Jesus que ele estava agindo, fazendo aqueles milagres em nome do principal dos demônios. Falaram coisas horrendas acerca de Jesus. E se de fato eles conhecessem as Escrituras como deveriam, eles deveriam saber que Jesus é o Filho de Deus que havia sido enviado para tirar o pecado do mundo e que já havia sido anunciado anteriormente por todos os profetas que o antecederam. Porque todos os profetas falavam acerca do Filho de Deus, de Jesus que haveria de vir para que fosse dado em expiação para o sacrifício, morte e o perdão dos nossos pecados. Mas eles, quando Jesus veio e começou a operar os seus milagres, eles não acreditavam em Jesus. Eles não criam que Jesus era Filho de Deus. Eles levantavam todas as calúnias e acusações contra Jesus. Mas Jesus continuou operando. Mas o que eu quero chamar a sua atenção na noite de hoje é que todas essas pessoas que conviveram no tempo de Jesus, que conviveram no tempo dos apóstolos, eles viram maravilhas, eles viram muitos milagres. Mas a Bíblia diz que hoje, eu e você, somos mais bem-aventurados do que foram todos eles. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: você é uma bem-aventurada, um bem-aventurado, mais do que os discípulos que andaram com Jesus. Sabe por que a Bíblia diz isso? Que eu e você somos mais bem-aventurados do que todos aqueles que andaram com Jesus, que viram os seus milagres, porque nós não vimos, mas cremos, aleluia! A salvação nós adquirimos pela fé em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Aleluia! Por isso que a Bíblia diz que hoje eu e você somos mais bem-aventurados, porque muitas daquelas pessoas que se converteram naquela época, se converteram por causa dos milagres que viram. Imagine você,
uma multidão que acompanhou Jesus, naquele momento em que Jesus foi levado por Marta e Maria, até o lugar onde Lázaro havia sido colocado. A Bíblia diz que Lázaro já estava morto de 4 dias. A Bíblia diz que já cheirava mal. Ninguém queria, mas como Jesus foi lá, uma multidão de curiosos acompanhou Jesus para saber o que ia acontecer. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou lá, ele deu apenas uma palavra de ordem: Lázaro, vem para fora. Aleluia! E Lázaro levantou, ressuscitou de 4 dias já de estar morto. E Lázaro não só foi algo visto por aquelas pessoas, mas Lázaro depois foi para a cidade. Lázaro caminhou nas ruas da cidade. Lázaro foi visto pelos sacerdotes que haviam tomado conhecimento que ele havia falecido, que já havia sido sepultado. E aqueles homens incrédulos, de coração duro, tiveram que ver mais um milagre de Jesus. Vendo Lázaro, imagina, aquele homem morto, 4 dias, mal cheiroso, né? Por uma palavra de ordem, sair daquele lugar onde ele se encontrava e sair andando e caminhando. E Jesus agora, desatai-o e deixai-o ir. Aleluia, glória a Deus. Quando eu e você cremos no poder de Deus, não há ataduras que nos possa deter. Aleluia, ele remove todas as ataduras que nos limitam. Aleluia, e quem sabe talvez nessa noite existam algumas ataduras que estão te limitando a crescer, a confiar, a receber, a ser abençoado. Deus nessa noite quer tirar todas as suas ataduras. Aleluia, imagine você, aquela multidão que a Bíblia diz, eram mais de 5.000 pessoas, porque na época de Jesus não se contavam as mulheres, nem tampouco as crianças. E a Bíblia diz que havia lá uma grande multidão, por horas, ouvindo os ensinamentos de Jesus. E as horas se avançaram, não tinha como despedir aquela multidão sem dar a eles o que comer. E a Bíblia diz que lá estava um menino com 5 pães e 2 peixes. E a Bíblia diz que Jesus pediu que trouxesse até ele. E a Bíblia diz que Jesus orou, deu graças ao Pai, e aqueles pães e aqueles peixes se multiplicaram de uma certa forma, que a Bíblia diz que toda aquela multidão se alimentou, e depois de todos se alimentarem e se fartarem, como nós, bons brasileiros que somos, né? A gente faz um pratinho, depois volta lá na mesa para repetir a segunda, né? Porque nós somos de boa medida, né? Recalcado e sacudido, aleluia, glória a Deus, aleluia, né? Então, depois de todos haverem comido, repetido, se fartaram, todos estavam satisfeitos, aí Jesus disse o seguinte: agora, recolham em cestos o que sobrou. E a Bíblia diz que daqueles 5 pães e 2 peixinhos, sobraram ainda 12 cestos cheios, depois de todos haverem se alimentado. Que milagre, que coisa tremenda. Então aquela multidão, ao ver essas coisas, criam em Jesus, lançavam-se aos pés de Jesus, os leprosos que Jesus curou, né? Os endemoniados que Jesus libertou. Imagine você, os discípulos de Jesus, dentro de um barco com Jesus, naquela travessia, e de repente se forma no mar uma grande tempestade. A Bíblia diz que o vento era tão forte, as águas estavam tão agitadas, que eles pensaram até que iriam perecer. E a Bíblia diz que chamaram a Jesus. E quando Jesus se levanta, Jesus dá só uma palavra e o vento cessa, o mar se acalma e tudo se faz bonança outra vez. Amém? Aleluia! E quando os discípulos viram isso acontecer, disseram: este realmente é o Filho de Deus, porque ele tem o domínio até sobre as coisas da natureza. Então, irmãos, eu quero dizer a você o seguinte: todas essas pessoas do passado, elas viram. E muitas delas, por haverem visto, creram. E até umas que viram e duvidaram, como o caso de Tomé, quando recebeu a notícia que Jesus havia sido ressuscitado dentre os mortos, e que já havia estado com os discípulos anteriormente, Tomé disse o seguinte: não, eu só vou acreditar a hora que eu olhar para as mãos de Jesus e ver ali a marca dos cravos que o transpassaram. E a Bíblia diz que em outro momento, Jesus está lá com os discípulos novamente. E Tomé chega. E quando Tomé chega, Jesus se dirige a Tomé e mostra a Tomé as suas mãos. Eis aqui, Tomé, as minhas mãos perfuradas pelos cravos que me prenderam naquela cruz.
E quando Tomé olhou e viu a mão de Jesus, eu acho que ele até enfiou o dedo ali no buraco para ver se estava furado mesmo, né? Se não me engano. E quando ele olhou para aquela situação e viu, ele disse o seguinte: realmente, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus disse para ele: tu estás dizendo isso agora porque vistes a marca dos cravos nas minhas mãos. Aleluia. Então, irmãos, todas essas pessoas viram coisas tremendas, viram coisas maravilhosas, viram milagres que eu e você nunca vimos. Mas, e por isso muitos deles creram, e muitos até que viram não creram. Mas a Bíblia mostra para nós que eu e você hoje somos mais do que bem-aventurados, porque nós não vimos, mas cremos. E cremos por quê? Porque nós cremos pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele a quem da parte do Pai foi enviado, não para julgar o mundo, não para condenar o mundo, mas a Bíblia diz para que o mundo fosse salvo por ele. E Jesus começou a fazer a obra, Jesus começou a fazer o seu ministério, até que chegou o momento da crucificação, e depois da ressurreição de Jesus. E ele, depois de ressurreto, ainda andou um bom tempo, esteve com os discípulos, ainda fez um montão de coisa, até que chega o momento em que ele está ali pronto para ser assunto aos céus. E nesse momento, quando ele falava com os discípulos, dando a sua despedida para os discípulos, preparando o coração deles, porque ele já havia dito para eles antes: olha, agora ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido. Aleluia. E depois, ide pregai o meu evangelho para toda criatura, sem exceção. E aquele que crê e for batizado será salvo. Aleluia. Amém? Essa foi a determinação de Jesus aos seus discípulos: olha, vocês serão revestidos, permaneçam em Jerusalém, não saiam de lá, até que do alto seja. E a Bíblia diz que eles foram revestidos, receberam o poder do alto, receberam a capacitação do Senhor, e agora eles tinham a missão de sair anunciando o evangelho a toda criatura, sem exceção. O evangelho de Jesus Cristo, ele é para ser pregado a toda criatura, independente de cor, raça ou nação. O evangelho tem que ser pregado a todos. Agora, a condição para que sejamos salvos, diz a Escritura Sagrada, o que Jesus afirmou: aquele, ou seja, todo aquele que crê, que seja salvo. Porque o que não crê já está condenado. Então, irmãos, nós somos salvos não porque merecemos. A Bíblia diz que a salvação é um dom de Deus. É através da graça, mediante a fé. Então, qual é o dom de Deus? Se nós formos para as Escrituras Sagradas, o dom de Deus é o que está registrado lá no livro de João. Eu gostaria que você fosse comigo, por favor, no Evangelho de João, capítulo 3, é muito conhecido de todos nós, mas eu gostaria de ler com você. Esse é o dom de Deus, a graça de Deus manifesta em seu Filho Jesus, quando ele o enviou para que todo aquele que nele crê seja salvo por ele, por intermédio do Evangelho. João capítulo 3, verso 16 e verso 17, aleluia. Verso 16 e verso 17 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Aleluia. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Essa é a mensagem do Evangelho. O ato de amor, de graça e de misericórdia de Deus fez com que ele enviasse o seu Filho Jesus. Por quê? Jesus precisaria vir para quê? Para morrer a morte que era reservada a mim e a você. Por isso ele morreu na cruz. Teve que derramar o seu sangue na cruz, por quê? Porque só através do derramamento do sangue pode haver expiação de pecados. Então Jesus precisaria morrer na cruz, precisaria derramar o seu sangue, para que através do seu sacrifício, que a Bíblia o define como único e eficaz. Amém? Jesus veio para abolir todos os demais sacrifícios que se fazia no Antigo Testamento, no tempo da lei mosaica. Ele veio para terminar com tudo isso.
E ele fez um sacrifício único e eficaz para reconciliar o homem com Deus. Porque quando o homem caiu lá no Jardim do Éden e pecou contra Deus, Deus agora então, em um ato de misericórdia, envia o seu Filho, não para julgar o mundo, e nem para um pouco para condenar, porque se o mundo está sem Cristo, já está julgado e condenado, por antecipação. Agora, ele envia o seu Filho para quê? Para consertar. Ele envia o seu Filho para trazer o homem a quê? De volta à reconciliação com Deus. É aquilo que nós cantamos na noite de hoje, daquele louvor. Deus, Ele nos ama, independente de como eu esteja. Se eu estou bem, Ele me ama, mas se eu estou caído, Ele deixa de me amar? Não, Ele continua me amando, querendo me dar uma nova chance, uma nova oportunidade. Há que se entender o seguinte: Deus ama a sua criação, Ele abomina o pecado, né? Deus ama a todo ser humano, independente de quem ele seja, o que esteja fazendo, ou o caminho, ou a maneira que esteja vivendo. Deus ama. Agora, Deus não compartilha das coisas que essa pessoa está fazendo. E Deus quer fazer o quê? Através da sua palavra, trazer conhecimento, libertação e agora uma transformação. Então, a Bíblia diz que todo aquele que em Cristo está é uma nova criatura. E é isso que Jesus veio. Jesus veio ao mundo para isso, para nos reconciliar com Deus. Então, eu e você só podemos ser reconciliados com Deus em Cristo Jesus. Porque nós lemos lá no livro de Atos, que foi escrito por Lucas, o médico, né? Que foi escrito por Lucas no livro de Atos, nós lemos lá que nenhum outro nome há debaixo dos céus, na terra, pelo qual importa que sejamos salvos, senão Jesus Cristo. Ele é o único. Ele se autodefiniu dessa seguinte forma: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. A única maneira do homem caído, né? Porque herdou o pecado de Adão, todos nós somos caídos antes de termos a Cristo e sermos justificados. Todo homem caído só pode ser reconciliado por meio de Jesus. Não há outro caminho, não há outro, né? Não é a filosofia, não é a nova era, não é nenhuma outra, o budismo, não é o ocultismo, nada. Nada disso leva o homem a uma reconciliação com Deus, só Jesus. Só Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. Ele é o mediador, Ele é o mediador. Aleluia. Então, por isso, a Bíblia diz aqui que o amor de Deus fez com que Ele enviasse o seu Filho, para que, o quê? Desse a morrer na cruz do Calvário, e através do seu sacrifício nós pudéssemos ter a vida eterna. E foi isso que Ele estava dizendo aos seus discípulos, quando Ele estava para ser assunto ao céu. Ele disse: não se turbe o vosso coração, porque eu vou para o Pai preparar-vos lugar. Mas um dia eu vou voltar e vou vos levar para o lugar que eu vos preparei. Amém? Essa é a promessa que a igreja tem. Aleluia! E você nunca pode deixar essa promessa apagar-se no seu coração. Não é a luta, não é a tribulação, não é a dificuldade, não é a escassez, não é nada pode apagar do seu coração essa promessa gloriosa, que haverá um momento, haverá um dia que Jesus virá para nos levar com Ele. E a igreja, nós esperamos por isso. Então, irmão, como é que eu posso tornar-me parte desse chamado de Jesus para a vida eterna? Creia no Senhor Jesus e serão perdoados os seus pecados. Porque o que faz a separação do homem e Deus é o pecado. Isaías disse: mas os vossos pecados é que fazem a separação entre vós e o vosso Deus. Mas uma vez que eu aceito a Cristo como meu Senhor e Salvador, meus pecados são perdoados. Aleluia! E agora eu passo a ter uma nova vida em Cristo Jesus. E todas as minhas falhas, todas as minhas faltas, todas as minhas dívidas contraídas ao longo da minha vida, elas são perdoadas em Jesus. Por quê? Porque Ele foi cravado na cruz. E quando Ele foi cravado na cruz, Ele cravou juntamente com Ele todas as dívidas que eram contra nós. E se você for lá e abrir a sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 13 ao versículo 15,
você vai ver o que a palavra está dizendo aí, que Jesus, ao ser pregado na cruz, junto com ele, foi pregado todo o extrato de dívida que era contra eu e contra você. E aí, nele, fomos totalmente justificados. Colossenses capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 15, Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz o seguinte, a partir do versículo 13, a partir do versículo 13 de Colossenses capítulo 2, Paulo está dizendo o seguinte: e a vós outros, está se referindo a quem ainda não tinha aceito ao Senhor. Ele está dizendo: e a vós outros, que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Ele removeu inteiramente, encravando-o na cruz do Calvário, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quando Jesus expirou lá na cruz, quando ele disse as suas últimas palavras, ele diz assim: Pai, em tua mão entrego o meu espírito. Quando Jesus expirou ali, o reino das trevas, Satanás e todos os seus demônios, talvez eles tenham feito uma festa lá no inferno. Talvez eles tenham celebrado aquele momento como vendo, quem sabe, a derrota da missão de Cristo. Mas eles esqueceram daquilo que Jesus havia dito antes. Se o grão, ao cair na terra, não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, dá muitos frutos. E a partir daí, então, quando Jesus é ressuscitado, onde Jesus novamente está com os seus discípulos, prepara os seus discípulos e os envia para pregar o evangelho, quantas pessoas hoje são alcançadas em Jesus Cristo através do evangelho? Amém? Então aquilo que Satanás pensou que fosse ser uma derrota, tornou-se a grande vitória para todo aquele que crê. Amém? Então eu e você, querido, em Jesus, nós somos mais do que vencedores. Paulo chega a dizer o seguinte: eu tudo posso nele que me fortalece. Amém? Então nós não fazemos nada por nós mesmos. Se fazemos algo, seja o que for, é porque Deus nos fortalece. É Ele que nos dá a força, é Ele que nos dá a sabedoria, é Ele que nos dá a capacitação, é Ele que dá a você a capacidade e a sabedoria para você administrar o seu trabalho, fazer as suas tarefas, ser alguém responsável, ter um cargo de responsabilidade, ou seja, é Deus quem nos dá essa capacitação. Aleluia. E além disso, em Cristo Jesus, nós temos o quê? A salvação e a vida eterna. Porque todo aquele que ainda não está em Cristo e não o aceitou e não o confessou como seu único e suficiente Salvador, a Bíblia diz que esse ainda não está justificado. Precisamos ser justificados através do sacrifício de Jesus. Então, é a razão pela qual hoje nós somos bem-aventurados, porque nós não vimos os que eles viram, os milagres, as maravilhas, não vimos, mas nós cremos. Aleluia, através do Espírito Santo, porque Jesus disse aos seus discípulos: e eu não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei o quê? O Espírito Santo. E ele tem a missão de quê? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém que se converte ao Senhor se converte por causa de um pregador famoso, ou de uma palavra eloquente, ou de uma palavra super, cheia de teologias e sofisticações. Não! O trabalho de conversão do ser humano a Cristo é obra do Espírito Santo. Tem muita gente aí querendo tomar um crédito que não tem. O crédito é do Senhor, é dele. É Ele que faz essa obra no coração do homem. É o Espírito Santo que nos visita, toca no profundo do nosso coração, no profundo da nossa alma, e faz-nos ver e sentir o quão longe estamos do nosso Criador. E aí Ele coloca em nós aquele desejo de conhecer a Cristo, de abrir o coração. Aleluia. Por isso que Jesus disse lá, em Mateus capítulo
capítulo 28, Mateus capítulo 10, versículo 28, quando ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu, Senhor, vos aliviarei. Amém? A Bíblia diz, Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu, Senhor, vos aliviarei. E hoje existe o quê? Há uma carga espiritual muito grande que pesa sobre as pessoas, né? Há uma carga espiritual. Quando você está carregando uma bolsa pesada, se está pesada, você bota ela do lado ou bota alguém para levar por você, não é verdade? Não é verdade? Mas quando você está sobre uma pressão, uma opressão espiritual, não há quem possa tirar isso de você, a não ser Jesus, através da oração da fé. Amém? Aleluia. Por isso ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu, o Senhor, vos aliviarei. É Ele quem nos alivia. E Ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, né? Aleluia. Ele diz que Ele tirará o fardo pesado e colocará sobre nós o fardo leve e suave. Aleluia. Porque servir a Deus, irmãos, é algo prazeroso. Servir a Deus é servir com alegria. Aleluia. É servir sabendo que nós estamos aqui, mas de passagem. Aleluia. Porque a nossa pátria é o céu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então, irmão, a salvação, ela vem por Jesus. E esses homens, Pedro e João, eles estavam sendo um instrumento na mão do Senhor. A Bíblia chega a dizer que Pedro era um homem tão usado por Deus de uma forma tão tremenda, poderosa, especial, que quando Pedro estava indo a uma cidade, colocavam-se os enfermos na calçada. E aonde a sombra de Pedro passasse por aqueles enfermos, eles eram curados. Imagine, irmão. Eu vejo hoje tantas pessoas querendo ser o que não são, fazendo tão pouco. Imagine Pedro naquela época. Eu sou o cara, né? Imagine Pedro, se ele fosse entrar por esse caminho. Toda pessoa que é usada por Deus, se dá espaço e abre o coração para se autovalorizar, se engrandecer, logo, logo vai cair. Porque a Bíblia diz: Deus dá graça e exalta os humildes e abate os altivos. Por isso que nós cantamos nessa noite: que diminua eu, Senhor, para que tu cresças em mim. Amém? Aleluia. Para que vejam em mim a tua presença. E hoje em dia, lamentavelmente, tem muitas pessoas despencando da presença de Deus por causa disso. Porque acham que são. Não são. É Deus quem as capacita. O dom é de Deus. Ele quem deu, para que você use na obra dele. Mas a honra e a glória é dele, não é nossa. E quem quiser tomar a honra e a glória para si mesmo, se prepare, porque o vermelhinho vai te derrubar. Amém? Porque não é assim que funciona, né? A Bíblia diz que nós temos que nos humilhar perante a poderosa mão de Deus. Para quê? Para que Ele, ao seu tempo, nos exalte. Não é nem ao nosso tempo, é no tempo dele. E se Ele quiser, porque Ele é soberano. Amém? Então, hoje em dia, tem muitas pessoas. Imagine Pedro, um homem que colocava os enfermos lá e onde ele passava caminhando, a sombra dele passava pelas pessoas e elas eram curadas. Glória a Deus. Imagine. Paulo, um pregador, um homem que pregou o evangelho, um homem que fez a obra missionária, um homem que fundou tantas igrejas, preparou tantas pessoas, que um belo dia, a Bíblia diz que ele estava dando um sermão e o sermão se alongou por algumas horas a mais durante a noite. E a Bíblia diz que um jovem chamado Eutico foi lá e sentou na janela num prédio de 3 andares. Só jovem mesmo para fazer uma coisa dessa, né? Imagine você sentar na janela num prédio de 3 andares. E a Bíblia diz que Paulo alongou tanto o seu discurso que aquele jovem caiu e morreu. Lucas, que era médico, estava com Paulo, porque Lucas acompanhava Paulo em suas viagens, porque Paulo tinha alguns problemas de saúde. Lucas ainda não era totalmente convertido no Senhor.
Mas quando ele viu que Paulo desceu e ele o acompanhou, e Lucas, como médico, constatou o óbito daquele rapaz, dando ele como morto, e a Bíblia diz que Paulo orou, invocou o nome do Senhor e aquele rapaz reviveu. Amém? Glória a Deus. Imagine Paulo. Glória a Deus. E hoje em dia eu vejo pessoas que não fazem nada e se acham que são alguma coisa. Você não é nada. Deus é tudo em nós. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, que Deus nos abençoe. Que você, nesta noite, onde quer que você esteja seguro. Você é um bem-aventurado. Porque você não viu, mas creu. Você recebeu o dom de Deus pela graça. Um favor que nós não merecíamos, mas Deus nos quis dar. E através do Espírito Santo, Ele convenceu-nos do nosso pecado para que nós dele nos arrependêssemos e o confessássemos. Amém? Aleluia. Porque a Bíblia diz claramente, não é por força, nem é por violência, mas é pelo meu Espírito. O marido não converte a esposa não converte o marido, os pais não convertem os filhos, nem tampouco os filhos aos pais. É obra do Espírito Santo. Você quer vencer essa barreira? Comece a orar. Senhor, eu não posso, tu sabe que eu não posso, a obra é tua. Espírito Santo, por favor, tenha misericórdia e toca no coração dessa pessoa. E Deus vai ouvir a sua oração, porque a Bíblia diz claramente, tudo aquilo que pedes ao Pai, crendo em Jesus, o recebereis. Aleluia. Batei e abrir-se-vos-á. Amém? Pedi e dar-se-vos-á. Então, ninguém pode converter. Você tem que aceitar Jesus como Senhor do Salvador da sua vida. Isso não funciona. O que funciona é você dobrar o seu joelho pelas madrugadas e no seu secreto falar com Deus. Senhor, esse homem de coração tão duro, Senhor. Eu já não aguento mais esse coração tão endurecido, essa incredulidade, Senhor. Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda. Quebra esse coração em pedacinho, para que haja um lugar para que tu entres. Aí Deus opera. Amém? Aí Deus opera. E é assim que funciona. Então, irmão, nós somos gratos, salvos pela graça de Deus, através de Cristo Jesus. Ele é o único mediador entre nós e Deus. Não há outro. E quem sabe, talvez, nesta noite, hajam muitas pessoas que talvez nem sequer tenham ainda provado do amor de Deus. Quem sabe, talvez, até já tenham provado, mas em algum momento se afastaram do Senhor. Hoje estão distanciados da casa de Deus, mas Deus continua esperando pela sua volta. Deus continua esperando pela sua reconciliação, porque Ele te ama, independente de quem você é e do que esteja fazendo. O amor de Deus ainda está, ou seja, a porta ainda está aberta para você. Mas a Bíblia diz que haverá um momento em que a porta se fechará. Então aproveite enquanto ela está aberta e tome a sua decisão antes que Jesus volte para nos levar com Ele. Amém? Quero convidar a igreja, por favor, a estar de pé em nome de Jesus. Vamos orar nesta noite. Eu quero que você interceda agora. Se você tem um parente, você tem um familiar, você tem alguém que vem à tua mente, vem ao teu coração nesta hora, que ainda não aceitou a Jesus, que quem sabe, talvez esteja afastado, desviado, um marido, uma esposa, um filho. Você pode interceder juntamente comigo nessa oração e pedir ao Senhor, Senhor, eu não posso, Senhor, tu tens visto que eu tenho falado, eu tenho pregado, eu tenho mostrado, mas essa pessoa não quer me ouvir, ela fecha os ouvidos, ela bloqueia a mente, ela endurece o coração. Espírito Santo, me ajuda, pede a Ele nessa noite, Espírito Santo, me ajuda, tocando no coração dessa pessoa para que ela se converta, para que ela se renda, para que ela volte à presença de Deus, para que ela se reconcilie com o Senhor. Aleluia. Eu quero orar com você nesta noite. Pense naquela pessoa que você deseja que ela volte à casa de Deus, que ela se converta. Talvez uma mãe que deu a luz a você, talvez um pai que sustentou a sua vida, mas ainda não se curvaram diante do Senhor, ainda há um coração endurecido, ainda está, quem sabe, na prática da idolatria, crendo mais naquilo que vê do que naquele Deus poderoso que pode fazer todas as coisas. Quem sabe talvez esteja inclinando-se diante das imagens feitas por mão de homens, mas o nosso Deus
Deus é vivo, é ressurreto, é poderoso, aleluia, e a Ele nós vamos exaltar, a Ele nós vamos adorar em espírito e em verdade. Eu quero orar com você nesta noite. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por esta palavra que foi ministrada ao nosso coração nesta noite, assim como está sendo ministrada ao coração de muitas pessoas, muitas famílias nesse momento estão ouvindo a tua palavra. Elas precisam entender, Senhor, que só há um meio do homem se reconciliar contigo, que era através de Jesus Cristo, mediante a graça concedida por Deus pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Meu Pai, eu oro nesta noite, junto com os meus irmãos, junto com essas famílias que estão agora intercedendo por entes queridos, talvez maridos por esposa, esposas por marido, talvez pais por filho, filhos por pai, familiares, Senhor, cujo coração está ressequido, cujo coração está endurecido, a mente bloqueada, o ouvido agravado. Espírito Santo, nós te conclamamos nesta noite para que tu venhas efetuar essa obra poderosa no coração dessas pessoas. Espírito Santo, eu peço agora, toca nesse coração, meu Pai, abre esses olhos espirituais, esses ouvidos agravados. Se há atadura que o tem prendido, se há correntes que o hão limitado, quebra nesta noite essas correntes, essas algemas, esses grilhões, desata agora, Senhor, todos os nós, todas essas ataduras, coloca essa pessoa livre agora, para de boca a Senhor, confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Eu oro por aqueles, Pai, que estão afastados da tua presença, aqueles que estão desviados do teu caminho. É noite de reconciliação, é o momento da volta, a porta ainda está aberta, haverá um momento que ela vai se fechar. Deus tem dado oportunidade para que você volte, enquanto Ele tem te dado tempo para isso. Volte para Jesus, reconcilia-te com Ele, procura uma igreja, procura um pastor que te apacente, onde você ouça a palavra e seja alimentado por ela. Eu oro por você nesta noite, eu oro por essas famílias, eu oro pelos nossos irmãos, eu coloco diante da tua presença, meu Pai, as pessoas pelas quais elas clamaram nesta noite, elas intercederam nesta noite. Leva a tua presença como aroma suave, como cheiro agradável diante da tua presença, as nossas súplicas, as nossas orações, e que toda obra do maligno, toda obra do inimigo, ela seja agora quebrada, cancelada, desfeita, destruída no poder de Jesus Cristo. Meu Senhor, salva essas pessoas, meu Pai, traga de volta a tua presença. Nós oramos, Pai, e as abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.